Bom, inicialmente, então, reforço a satisfação de estarmos aqui. Bom, nesse webinar, tantos assuntos importantes que a gente pode tratar nesse momento tão complexo que o país passa, em que as questões de saúde pública, as questões sanitárias estão totalmente em evidência, né? Bom, foi discutido qual a abordagem para essa live especificamente. É uma abordagem, então, de duas opções tecnológicas. Eu vou abordar uma, depois a Cristina vai abordar outra, mas claro que vários outros assuntos que estão aí percorrendo, né, a cabeça de todos nós nesse momento, eles continuam relevantes. Ok. Ao discutir, então, a temática a ser abordada hoje, eu pensei em focar apenas em um único processo de tratamento de esgotos, que é esse, então, que nós colocamos aqui, as wetlands, ou seja, os sistemas alagados construídos, filtros plantados, tem vários outros nomes, né? Filtros como acrófitas, jardins filtrantes, etc. Mas é o seguinte, o importante, são wetlands verticais e para o tratamento de esgotos brutos. Então, esse é um aspecto que eu julgo que seja bastante importante, o tratamento de esgotos brutos, e essa modalidade, então, tem o nome de sistema francês. Ok, para nós nos situarmos, onde que nós nos encontramos na nossa apresentação? Então, os tipos de wetlands construídas que nós temos, eles se dividem basicamente naquelas wetlands que são de escoamento superficial, que seriam basicamente como se fossem lagoas ou pântanos, brejos, né, plantados, com tipos diferentes de macrófitas, mas a maioria que nós usamos aqui no Brasil e que tem sido usadas para o tratamento de esgotos mesmo, pelo menos após o tratamento primário, secundário, tem sido a modalidade de escoamento subsuperficial, em que o nível da lâmina d'água está abaixo do nível da superfície, né, ou do topo do meio filtrante. Aí, dentro desse, nós temos aquelas de escoamento horizontal e as de modalidade de escoamento vertical. Então, vocês estão vendo que nós vamos abordar aqui hoje as de escoamento vertical e, dentro do escoamento vertical, um único tipo, que é o do sistema francês. Ok, qual a literatura que nós podemos utilizar? Então, aqui no Brasil, nós temos pouca literatura já assim, consolidada mesmo, ainda mais abordando esse processo que eu vou falar. Então, eu sugiro, coloquei a literatura de livre acesso, que vocês podem fazer, então, baixar gratuitamente, fazer o download gratuito. Então, nós temos esse livro aqui, que se chama Treatment Wetlands. Ele foi escrito por diversos autores, e a grande maioria, são 7 autores, 6 deles são de países de clima temperado, né, da Europa e da América do Norte. Então, foi um grupo de trabalho da International Water Association, de divulgação do sistema de wetlands, e aqui, então, tem esse volume 7. Por que o volume 7? Ele dá sequência a outros livros que nós temos, que também são de acesso livre, publicados pela IWA, volume de 1 a 6, que são muito parecidos com os livros que nós temos aqui em português, os livros que nós temos no Brasil. Então, vocês podem fazer o download gratuito através desse link aqui. Ele é um livro conciso, direto e reto, são 150 e poucas páginas, e ele tem um capítulo que fala do sistema francês, principalmente a experiência desse aqui, o Pascal Moll, que é a maior autoridade lá da França, né? A maior autoridade que nós temos nesse sistema. Ok, em termos nacionais, houve um esforço, há uns 2 anos atrás, de nós termos um consenso entre os pesquisadores e praticantes que trabalham nessa área de wetlands construídos ou sistemas alagados construídos. Nós não temos uma norma da ABNT para esse processo. Está até em discussão uma revisão da norma que fala de tanques sépticos, pós-tratamento de tanques sépticos, possivelmente vai incorporar alguma coisa de wetlands. Mas nós não temos uma norma especificamente sobre wetlands. O que eu acho até bom, porque nós temos que desenvolver ainda os nossos próprios critérios e parâmetros de projeto. Na ausência dessa norma, houve um grupo capitaneado por esse Wetlands Brasil, que vocês podem se juntar a esse grupo, é simplesmente entrar nesse site, vocês se tornam membros desse grupo de pessoas que têm interesse em wetlands, tem boletins periódicos que são lançados, informações, organiza simpósios, e nós iríamos ter um simpósio agora pan-americano, lá em Florianópolis, agora foi adiado, passou, se eu bem me lembro, no mês de outubro, questão da Covid, todos nós sabemos, né? Mas então é um grupo bastante ativo. E ele fez esse documento de consenso
que tem o título Dimensionamento de Wetlands Construídos no Brasil. Ponto. Documento de consenso entre pesquisadores e praticantes. Qual que foi a sistemática? Olha, a gente pegou a literatura internacional, fizemos um documento, que é extenso, tem umas 60 e poucas páginas, se eu bem me lembro, rodamos entre os participantes desse grupo aqui, pedimos opinião sobre os parâmetros de projeto que estavam sendo propostos, se eles concordam ou não, as pessoas sugeriram modificações, nós fizemos as alterações, rodamos de novo entre essas pessoas, até nós chegarmos num consenso. Então, vocês podem baixar isso. Eu diria que, em termos nacionais, é o que nós temos mais consolidado em termos de parâmetro de projeto dos principais sistemas de wetlands. Ok. Agora, eu vou falar apenas, então, do sistema francês, que foi desenvolvido por esse órgão lá da França, se chamava CEMAGREF, depois mudou o nome para IRSTEA, e, recentemente, parece que esse ano, mudou o nome de novo para INRAE. Então, no mundo, convencionou-se chamar isso de sistema francês. Vamos lá. Ele é um mero filtro, um filtro vertical. Então, os esgotos simplesmente vão ser lançados na superfície do filtro, eles vão percolar, vão passar por essa camada filtrante, ela tem especificações de granulometria, tudo isso está naquele documento de consenso, vão depois passar por essa outra camada, que é uma camada de transição, e vão chegar nessa camada de fundo, que é a camada drenante, de onde vai sair, nós temos uma tubulação de dreno, e sai o efluente. Então, lembrando, nós lançamos aqui esgoto bruto. Ora, se é tão simples assim, por que ele é chamado de sistema francês? Onde que ele é diferente? Então, vamos analisar. Na França, essa é a organização típica desse sistema. Aqui vem o esgoto bruto, tem uma caixa, passa apenas por tratamento preliminar, apenas na França, apenas por gradeamento, nem desarenação eles utilizam. Essa caixa aqui acumula temporariamente o esgoto, e esse esgoto depois ele alimenta, de cada vez, nós vamos ver isso, uma dessas unidades. Pode ser por uma bomba, uma elevatória bem simples, a perda de carga muito baixa, e pode ser até por sifão. Um sifão, então, que não vai ter consumo energético nenhum. Então, na França, eles usam muito o sifão. Repare, o arranjo típico francês tem 3 unidades em paralelo. Cada hora está alimentando uma unidade e as outras 2 estão descansando. Nós vamos falar mais sobre isso. Ora, depois, aqui nós temos uma remoção importante de matéria orgânica e sólidos em suspensão e uma remoção parcial de amônia. Se nós quisermos dar um polimento nesse efluente, o que os franceses fazem, passam, então, por um segundo estágio, que são 2 filtros parecidos com esse. A especificação de granulometria é um pouco diferente, também alimenta verticalmente, recebe esse efluente do primeiro estágio, isso caracteriza, então, o segundo estágio, sai um efluente, então, de ótima qualidade. Nós poderíamos ter um outro processo de pós-tratamento aqui. Bom, então esse é o arranjo típico. Qual que é a área requerida? Na França, se eles dimensionarem segundo os parâmetros de projeto deles, em termos de taxa de aplicação orgânica, taxa de aplicação hidráulica, etc., resulta em algo da ordem de 1,2 metros quadrados por habitante. Ou seja, são 3 filtros em paralelo, cada um desses aqui gasta mais ou menos 0,4 metros quadrados por habitante, ou seja, aqui 1,2, e o pós-tratamento, ou seja, o segundo estágio, que objetiva principalmente a remoção da amônia, mais 0,8. Então, esse sistema como um todo gasta 2 metros quadrados por habitante. Bom, ele é muito, dependendo do porte populacional, dependendo da disponibilidade de área. Nós vamos discutir agora, será que dá para a gente diminuir isso no Brasil? Isso vai ser discutido na nossa apresentação. Ok. No Brasil, isso foi muito pouco, esse sistema é muito pouco aplicado, nós temos ainda muito pouco conhecimento. Eu vou mostrar daqui a pouco que na França eles têm mais de 4.000 unidades operando, principalmente para esgotos de pequenas comunidades. Acho que as pesquisas mais longas aqui no Brasil que nós temos são as da UFMG, desde 2009, que nós trabalhamos com esse sistema, nós estamos vendo aqui em plantas, trata o equivalente populacional de mais ou menos 100 habitantes. Filtro 1, filtro 2, filtro 3. No nosso caso, a gente dimensionou de um jeito um pouquinho mais arrojado do que os franceses, está dando 0,9, 1 metro quadrado por habitante. Aqui está aquela caixa de distribuição,
aplica o esgoto apenas em um leito desses, e aqui sai o efluente. E aqui nas nossas pesquisas, nós falamos, olha, nas nossas condições climáticas mais favoráveis, será que dá para ter apenas o primeiro estágio? Ao invés de ter os dois estágios, então economizar a área, nós ficaríamos em torno apenas de 1 m² por habitante. Ok, vamos voltar para a França. Eles têm mais de 4.000 sistemas, como eu disse, tratando populações pequenas, quase sempre menos do que 5.000 habitantes. Houve uma dessas estações que foi feita agora para a Itália, na Itália, para cerca de 20.000 habitantes. Mas isso é uma exceção. Usualmente, para pequenas comunidades, menos do que 1.000 habitantes. Então, para o saneamento descentralizado. Muita pesquisa avançada que eles têm, e eu destaco aqui uma avaliação de desempenho que eles fizeram em 415 sistemas desses, conduzindo a as seguintes eficiências médias de remoção. Se você tiver apenas o primeiro estágio, uma eficiência de remoção de DQO de 77%, sólidos em suspensão 83%, e essa aqui é uma novidade em termos de wetlands, porque a maioria dos sistemas de wetlands não remove nitrogênio total killed, né? A amônia mais nitrogênio orgânico. E esse sistema, eu vou ver com vocês, consegue remover sim, e eles têm umas eficiências aí cerca de 60%. Se você agregar o segundo estágio, as eficiências globais passam a ser mais elevadas e convenhamos, se nós tivermos essas eficiências em sistemas pequenos, descentralizados, nós ficaríamos muito satisfeitos. Tá? Então, isso que nos motivou a implementar esse sistema. Como que ele trabalha? Nós já comentamos, vou focar agora principalmente no primeiro estágio. Temos 3 filtros em paralelo, um deles está em alimentação, os outros 2 estão descansando. Depois de alguns dias, você fecha a entrada desse filtro, começa a alimentar esse outro filtro. Quantos dias? Ora, na França, tipicamente após 3 dias e meio. Ou seja, cada metade de uma semana, o operador vai lá, fecha esse registro, abre esse outro, começa a operar esse daqui. Depois de mais 3 dias e meio, passa a ter essa alimentação. Então, essa alternância é muito importante, porque esse período de descanso, ele é importante porque é um filtro vertical, vão acumular sólidos na superfície. E durante esse período de descanso, os sólidos, a matéria orgânica vai sofrer digestão, esse lodo que vai se acumular na superfície, ele vai sofrer uma secagem, como se fosse também até um pequeno leito de secagem plantado, então esse descanso é muito importante. Ok, então essa estratégia típica dos franceses, a cada 3 dias e meio, eles fazem essa mudança. Por quê? 3 dias e meio, eles chegaram à conclusão que esse dá um ciclo bom e com 2 visitas semanais do operador, ele vai lá, checa grade, tudo isso, está tudo funcionando e faz essa mudança nos registros. Ok. Então, essa é a alternância entre filtros. Agora, como que funciona cada filtro? Essa também é uma particularidade dos sistemas de wetlands verticais. É uma alimentação intermitente, por batelada, em pulsos. Eu vou mostrar, então, uma sequência de 3 slides para vocês enxergarem mais ou menos como que funciona. Aqui está aquela caixa alimentadora, o esgoto está chegando, vai subir o nível d'água do esgoto, encher o esgoto. Quando enche o esgoto nesse nível aqui, ele fecha esse sifão, o sifão fecha, e automaticamente começa a descarregar o esgoto. Não está aparecendo muito bem aqui, mas tem essa tubulação de alimentação, o esgoto líquido começa a ser despejado no meio filtrante e ele vai percolando. Ok? Aí depois de um certo tempo, o nível da caixa já está diminuindo um pouco, porque o esgoto já percolou, por isso o nível do líquido já está aqui mais baixo. O que é importante? Depois que o líquido já está aqui, isso é fração de minutos, tá ok? Questão de minutos. Em mais ou menos 5 minutos, 6, 7, 4 minutos, você esvazia essa caixa aqui, você aplica todos os esgotos. Quando o líquido baixa, ele succiona ar atmosférico. E depois que o líquido já passou, nos poros, no espaço vazio entre as pedras, você tem ar. Então, isso é ocupado por ar, nós temos um ambiente aeróbio, que é diferente das wetlands de escoamento horizontal, em que elas são predominantemente ou anaeróbias ou anóxicas. Não tem oxigênio. Aqui é um ambiente aeróbio que favorece, então, a remoção da amônia. E aí, no final, a caixa esvazia, se pontuou completamente, quando chega nesse nível aqui,
esvaziou tudo, o líquido já vem e passou. Repare que esse pico de vazão que nós temos aqui, ó, de novo, é uma questão de minutos. De quanto em quanto tempo que essa caixa enche e você faz essa batelada. Na França, eles fazem umas 6 bateladas por dia, 8 bateladas por dia. Nós aqui, nós experimentamos uma batelada por hora, uma batelada a cada 2 horas, e já tem vários anos que nós operamos uma batelada a cada 1 hora. Ou seja, essa caixa aqui acumula esgoto por 1 hora, esvazia, você tem essa batelada, esse pulso, etc. Ok. Vocês devem estar pensando, mas isso entope. Ora, essa é uma outra característica importante. Aquela alternância que eu falei entre os leitos é essencial para o bom funcionamento. Além disso, aqui as plantas têm um papel fundamental. Repare o caule das plantas e aqui aquele lodo que se acumula na superfície do filtro. Com o vento, as plantas balançam um pouquinho para lá e para cá, o caule abre esses espaços no efeito de alavanca que ele tem, e é por esse espaço, quando chega batelado o pulso de esgoto, que o líquido consegue percolar. A presença desse lodo aqui é muito importante, que ela ajuda nos processos de purificação dos esgotos, mas você não tem os problemas de entupimento. Ok. Aqui no Brasil, em outros locais de clima quente, em que os padrões de lançamento sejam menos exigentes do que na Europa. Será que a gente consegue ficar sem o segundo estágio? Ocupando, então, apenas a área do primeiro estágio, com cerca de 1 metro quadrado por habitante? Acreditamos que sim. E nós, então, nas nossas pesquisas, nós apostamos bastante nisso. E nós apostamos mais ainda. Será que dá para operar apenas com 2 leitos, 2 filtros em paralelo, ao invés de ter 3 filtros? Ao invés, então, de termos 1,2 metros quadrados por habitante, cair para cerca de 0,8 metros quadrados por habitante, sim, e já tem vários anos que nós operamos dessa forma. Ok, aqui vocês veem o arranjo de volta para a França, as tubulações de distribuição, elas são sempre simétricas, a gente sempre divide meio a meio, metade para cá, metade para lá, chega aqui metade para cá, metade para lá, metade, para que cada fração da área superficial do nosso leito receba a mesma vazão de esgotos. Ok, quanto que acumula de lodo? Na França, naquela avaliação que eles fizeram em centenas de sistemas, eles chegaram em valores médios de cerca de 1,5 a 2 centímetros por ano. E eles propõem, quando você chegar a 20 centímetros de espessura, você remove todo esse lodo. Vemos aqui uma operação de remoção desse lodo, e isso dá a cada mais ou menos 10, 15 anos, né? E a conclusão deles é que o lodo retirado pode ser disposto diretamente no solo, tá? Que é uma grande coisa. Então, após um período de descanso, você retira esse lodo e pode fazer a aplicação no solo. Agora, rapidamente, nós temos várias pesquisas, foram vários alunos que contribuem, então, com esses resultados que nós temos aqui. Eu não vou nem conseguir apresentar nem 5%, né, dos resultados que eles geraram, só noções gerais. Então, aqui, volto a dizer, nós trabalhamos já há alguns anos apenas com esses 2 leitos fazendo essa pesquisa. Ok, as nossas eficiências de remoção, então, elas são mais baixas do que as dos franceses, um pouco mais baixas, porque, afinal de contas, nós apertamos mais, a nossa área superficial é menor. Mas eu diria que ainda assim satisfatórias para diversas condições. Eficiência de remoção de sólidos em suspensão é satisfatória. E, olha, tudo bem, matéria orgânica não é lá grande coisa, mas é melhor. Se nós compararmos com os reatores anaeróbios de manta de lodo, por exemplo, que são muito utilizados no Brasil, aqui tem eficiências similares, às vezes até superiores aos reatores anaeróbios de manta de lodo. E claro que se você quiser melhorar a qualidade, você coloca um pós-tratamento. A gente tem operado, como os franceses, desse jeito, né, chama drenagem livre, ou seja, o meio não saturado. Depois que o esgoto passa, os poros aqui entre o material filtrante ficam ocupados por ar. Mas na França e outros locais, eles estão pesquisando, e nós também, deixar esse fundo um pouco cheio. Eu acabei não dando as especificações, mas isso aqui tipicamente é da ordem de 70 centímetros de altura. 40 centímetros, essa camada principal, mais 15 centímetros, mais 15 centímetros. Nós estamos agora afogando os 20 centímetros de baixo, então nós temos, se nós tivermos nitrificação aqui, nós podemos ter desnitrificação para remoção, então, de nitrogênio.
E esse aumento no tempo de detenção hidráulica aqui tem sido favorável também na remoção da matéria orgânica. Em mais de 10 anos de operação, nós nunca tivemos problema de colmatação, né, entupimento da camada superficial, aquele, né, movimento que eu falei do lodo. Eu não comentei aqui ainda, nossos valores médios de acumulação de lodo são bem menores do que na França, eles estão em torno de 0,7 centímetros por ano. Então, talvez a gente consiga operar 20 anos aí sem ter que remover o lodo. Em termos de remoção de organismos patogênicos, Escherichia coli, uma a duas unidades logo, isso nas nossas pesquisas. 90% a 99% de eficiência de remoção. Ovos de homintos, saímos com concentrações médias da ordem de 1 ovo por litro. E esses valores coincidem com os preconizados pela Organização Mundial de Saúde para a utilização, né, de lodo, utilização de esgoto tratado na agricultura, uma utilização restrita. Muito obrigado, então, pela atenção, estou aí à disposição.